Graça e paz, queridos. Vocês podem sentar. Mulherada linda, maravilhosa. Eu sou tão feliz que eu acho que Deus reuniu todas as mulheres especiais nesse lugar, não foi? Olha para a mulher que está do teu lado, pergunta, olha para ela e diz: você é tão linda. Agora, se você não for marido, não for irmão, não diga não, viu? Se controle. Só pode se for marido, irmão, né? Ou uma mulher. Se não for, fique quieto no seu canto. O pessoal da acolhida entregou umas lembrancinhas, eu acho, alguma coisa para vocês. Eles estão querendo saber quem está faltando receber. Só a mulher, hein? Só a mulherada que está faltando receber. Cadê as meninas aí na frente, ó? Só tem pouca gente entregando. Fica aí um pouquinho com a mãozinha levantada que vai chegar alguém perto de você, tá? Amém? Quantos estão felizes em estar aqui na casa do Senhor? É bom, né? Celebrar a Deus, é bom estarmos aqui. Às vezes a gente está tão murchinho em casa, está tão tristezinho, mas quando a gente chega na casa do Senhor, nós nos alegramos, nos renovamos. E quantos aqui são corajosos? Quem se considera uma pessoa corajosa, forte? Ixi, pouca gente, né? Tem uns que ficam meio na dúvida, eu acho que é com medo, né? Da gente mandar fazer alguma coisa. Ninguém vai carregar banco não, minha gente. Se preocupe não. O povo fica lá com medo. Quem aqui entende de reforma? Pior ainda, né? Eu também não entendo nada de reforma. E eu não sei nem por que a gente está pegando esse tema. Brincadeira, gente. Quando Deus deu esse tema, eu disse: mas Deus, eu não entendo nada de reforma. Eu acho que eu vou chamar o irmão Jefferson para pregar aqui, né, irmão Jefferson? Que é construtor, acho que ele entende mais do que eu de reforma. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo a ministrar nos nossos corações, amém? Quando nós pensamos em reforma, nós logo pensamos, nossa mente associa logo a outras palavras. Inclusive o pastor Diógenes começou semana passada falando sobre isso. Quando nós pensamos em reformar alguma coisa, ou quando nós pensamos em obras, nossa mente logo pensa em quê? A gente falou semana passada. Nossa mente logo pensa em quê? Em poeira, em mudança, em bagunça, né? Em gente passando para lá e para cá, em sujeira, né? A casa fica cheia de pó, cheia de coisa. Mas eu tenho certeza que quando a gente pensa em obras, a gente também pensa numa coisa chamada trabalho, não é? A gente pensa logo no trabalho que dá uma construção, não é assim? E o que é que dá mais trabalho? É construir ou reformar? Dá mais trabalho reformar, né? Começar do zero dá trabalho, mas não é tanto. Reformar dá muito mais trabalho. É por isso que tem gente que está morando numa casa de 1800 e tanto e não tem coragem de reformar. Às vezes não é nem porque falta dinheiro, gente. É porque a gente não tem coragem mesmo de quebrar as coisas e começar uma reforma. Porque reformar sempre dá muito trabalho. Porque reformar mexe com 1 milhão de coisas na nossa vida, na nossa estrutura do dia a dia. Reformar mexe com o nosso financeiro, reformar mexe com o nosso emocional, reformar mexe com o nosso físico, mexe com a nossa zona de conforto. Mas, na verdade, tudo que começa com ré, com esse prefixo ré, dá muito trabalho. Tudo que é reconstruir, reformar, refazer, reorganizar, vai dar sempre trabalho em dobro e vai mexer com muita coisa. E hoje eu quero compartilhar com vocês uma história que vai abrir a mentalidade de vocês para o que Deus quer para as nossas vidas esse ano de 2020. Deus espera de nós, para o que Deus espera de nós nos próximos dias, porque não podemos deixar 2020 acabar sem que eu e você nos transformemos em um reformador, amém? Eu acho que você não entendeu porque você não sabe o que é que está esperando por você. Mas diga amém assim mesmo pela fé, amém? Talvez você diga: eu não vou nem dizer amém, que eu não entendo nada de reforma. Mas diga assim mesmo, no final da mensagem você vai entender o que é que Deus quer da sua e da minha vida. Mas se você não entendeu, pergunte para quem está do seu lado: por que eu preciso ser um reformador? Por que você acha que eu preciso ser um reformador? Veja aí a resposta que ele vai dar a você, só enquanto eu bebo água. Não? Existe um desejo no coração de Deus a reconstruirmos algumas coisas no nosso ministério. E isso vai exigir de nós
seus servos, muito trabalho em dobro. Nós precisamos estar preparados para tudo que Deus tem colocado na nossa mão, para tudo aquilo que Deus tem requerido de nós como igreja. Nós precisamos estar prontos e preparados e entendendo o caminho que nós precisamos traçar. Mas apesar de sermos uma igreja ativa, apesar de sermos uma igreja com tantas atividades, apesar de ser uma igreja que está o tempo todo se mexendo, o tempo todo tem alguma coisa para a gente fazer, mas para o grande chamado, para alcançarmos o projeto que Deus tem nos dado para esse ministério, ainda estamos numa grande zona de conforto e precisamos ser reformados. E é por isso que nós estamos precisando de reformadores neste lugar. Amém? E eu quero que você abra comigo no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 2. Neemias, capítulo 1, versículo 2. Quem achou diz redimir. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grandes sofrimentos e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuei e orando ao Deus dos céus. Amém? Deus, nós estamos aqui porque nós te amamos, Senhor. E é esse amor que nos faz querer ouvir mais a tua voz, é esse amor que nos faz ultrapassar todas as barreiras, Senhor, é esse amor que nos faz ter sede de ti. Deus, fala ao nosso coração, ministra, Senhor, aos nossos corações esta noite. Que o teu Espírito Santo esteja sobre este lugar, Senhor. Que esteja pairando sobre as nossas vidas, que esteja abrindo as mentes, que esteja convencendo os corações, Senhor. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Gente, Neemias, nesse contexto desse texto que nós lemos, Neemias estava trabalhando nessa época como copeiro do rei. Ele era escravo em outro lugar e ele estava trabalhando como copeiro do rei da Pérsia, o rei Artaxerxes. E quando recebeu a visita de algumas pessoas lá da sua cidade natal, lá de algumas pessoas lá, os judeus, e eles falaram da situação precária que a cidade de Jerusalém, a cidade santa, estava naquele momento. A cidade estava com todos os seus muros derrubados, a falta de segurança devido às condições eram péssimas, porque as muralhas daquela cidade haviam sido destruídas 140 anos antes pelas forças babilônicas. E Neemias ficou arrasado, angustiado com o relato sobre Jerusalém. E ele passou dias orando, jejuando, triste, se preocupando, lamentando. E depois disso, ele foi e pediu ao rei a permissão para voltar a Jerusalém e reedificar, reconstruir a cidade. E com a autorização do rei, Neemias voltou a Jerusalém e organizou e liderou uma reconstrução dos muros daquela cidade. E a história de Neemias é uma história que nos empolga, que nos inspira. É uma história, para mim, a história mais impressionante de uma determinação, de um homem que foi determinado a cumprir uma tarefa difícil, uma tarefa pesada, um trabalho muito grande, mas ele foi até o fim. Porque Neemias traz algumas características que um reformador tem. Características que Deus espera que nós também tenhamos no processo de reconstrução do que Ele quer para as nossas vidas. Amém? E a primeira característica que Neemias mostra para mim é a motivação. A primeira característica que define um reformador é a motivação do seu coração. Se você estiver com a motivação errada, você não consegue reformar nem fazer o que é preciso. Porque reformar
dá muito trabalho. Reformar é trabalho em dobro. E só os que estão com a motivação alinhada com Deus, alinhada com o céu, é que conseguem ir até o final. Neemias, ele só decidiu partir para essa reconstrução porque ele tinha uma motivação. E essa motivação era a mesma do céu. Qual é a motivação do céu, pastora? Toda vez que envolve salvar vidas, liberar vidas, libertar vidas, essa motivação veio do céu. Então Neemias, ele tinha essa motivação no seu coração. Ele queria reconstruir os muros de Jerusalém, porque a sua motivação era tirar o povo de Deus da vergonha e do sofrimento. E quando a sua motivação foi igual à motivação de Deus, então você pode ter certeza que você está na motivação certa. E uma motivação, uma reconstrução, uma reforma, ela sempre vai se iniciar com uma inconformidade. Nós sempre estamos inconformados com alguma coisa. Eu não sei se você já reformou a sua casa de alguma maneira, mas sempre alguma coisa está lhe incomodando, não é? Ah, é porque essa cerâmica, eu nem estou mais gostando dela, porque agora é uma cerâmica bem grande, e antigamente era bem pequenininha. Aí você decide trocar a cerâmica porque você não está mais gostando, você está inconformado com ela. Ou você resolve quebrar uma parede porque ela está lhe atrapalhando, está lhe incomodando. Então, tudo que está lhe incomodando, lhe deixando de forma desconfortável, você decide partir para uma reforma. Então, se eu não estou conformado, por exemplo, com algum resultado da minha vida, seja ele no casamento, seja ele nas finanças, seja ele no trabalho, eu parto agora para uma reforma, para uma reestruturação, para refazer, para reconstruir alguma coisa da minha vida. Então, seja em qualquer área, seja na sua casa, ou na sua vida, ou na nossa igreja, em qualquer situação que você esteja inconformado, é início, é o primeiro sinal de que aquilo precisa passar por uma reforma. E como cristãos, eu não sei você, mas eu como cristã, eu vivo inconformada com tantas pessoas que eu vejo pelo caminho, que eu vejo caminhando para o inferno, que eu vejo perdendo a salvação. Isso me traz uma inconformidade muito grande. Como igreja, como líder, a gente não pode se sentir sentado, salvo e satisfeito. Precisa existir no nosso coração uma inconformidade, precisa existir no nosso coração um incômodo de que pessoas estão sendo destruídas e que nós, como igreja, precisamos fazer alguma coisa. Se isso não está ainda no seu coração, eu espero que essa noite você comece a gerar essa inconformidade, porque como igreja nós estamos inconformados, Deus está inconformado, e é por isso que Ele vem dando para a gente estratégias, Ele vem trabalhando no nosso coração como líderes da igreja, porque nós precisamos fazer alguma coisa. Vidas estão perecendo e nós não podemos ficar aqui parado, sentado, apesar de hoje estar bastante calor, mas nós estamos normalmente aqui sentados no fresquinho, no ar-condicionado, enquanto vidas estão caminhando para o inferno. Então isso precisa mexer no seu coração. Você precisa sentir a dor dessas pessoas, que foi o que aconteceu com Neemias. Neemias ficou inconformado, ele lamentou, ele chorou. Gente, ele não estava lá naquela cidade há muito tempo. Ele não precisava nem sentir aquela dor. Os pais não estavam mais nem lá, os pais já tinham morrido, já estavam enterrados. Mas ele lamentou e ele chorou a dor daquele povo. Ele se compadeceu daquele povo. Ele não tinha nada, ele estava no reino, ele estava sendo copeiro do rei, ele tinha um alto cargo, ele era o copeiro particular do rei, ele tinha tudo do bom do melhor, apesar de ser escravo naquele lugar, mas ele se compadeceu das pessoas que ele precisava resgatar. Então Neemias, ele ficou inconformado com a notícia que a sua cidade estava com os muros destruídos, e ele chorou, lamentou, orou e jejuou por aquele povo. Mas um coração de um reconstrutor sabe que a única coisa para fazer não é só orar, jejuar e entender a dor do outro. Ele sabia que algo mais ele poderia fazer. Ele sabia que ele podia se levantar daquele choro, daquele lamento, daquele momento de sofrimento, e ele podia fazer algo mais. E foi o que ele decidiu fazer. E como igreja, nós também precisamos fazer algo mais. Nós clamamos muito como igreja por avivamento. E alguns clamam, não sabem nem o que é avivamento. Mas todo mundo aqui, eu tenho certeza, já orou. Deus, derrama um avivamento neste lugar. Mas sabe, a palavra reforma vem de dar forma ao que já existe. E a palavra avivamento significa voltar a ter vida. Então, queridos, nunca vai haver um avivamento antes de haver uma reforma.
Uma coisa precisa estar estruturada para poder começar a gerar vida, para poder começar a ter vida. Primeiro Deus vai voltar a dar forma ao que está precisando de reparos, para depois Ele dar vida àquele lugar. Deus levantou no século XV Lutero como um grande reformador. E o reformador, ele precisa ser corajoso, ele precisa gostar de trabalho, ele precisa partir para a ação, ele precisa ter trabalho em dobro. E aí o século XV, na nossa história, na história da igreja, o século XV e o século XVI foram séculos de reforma, de mudança de mentalidade, de quebras de paradigmas. E quando tudo estava estruturado, quando tudo estava pronto, quando eles ralou bastante para colocar tudo em ordem no lugar, aí Deus levanta no século XVII os avivalistas. Aí vem Wesley, aí vem Spurgeon, aí vem Charles Finney, aí vem tantos outros que Deus levantou para trazer avivamento para uma nação. E o que eu acho o máximo é que Neemias, ele se colocou no lugar daquele povo e não só ficou naquela cadeirinha de balanço. Ai meu Deus, minha cidade natal está destruída. E agora minhas memórias estão naquele lugar. Minha infância foi ali naquele lugar. Momentos tão felizes eu vivi naquele lugar. E era o lugar onde meus pais estão enterrados. E agora, o que fazer com aquele povo? Não, gente. Ele não ficou nessa cadeirinha de balanço que não sai do lugar, não. Para frente, para trás, para frente, para trás. Ele se levantou e ele decidiu partir para uma ação. Às vezes a gente como cristão, e principalmente os mais antigos, como eu, assim, né? Que estou na igreja quase desde a fundação da igreja. A gente fica querendo reviver de histórias passadas. Ai, como era bom o tempo que a gente estava lá naquela igrejinha. Quem ainda é da igrejinha? Gente, por favor, alguém aqui para não ser a única. Glória. Aí a gente fica, ai, como era bom a época que a gente era daquela igrejinha, que o povo era unido, que o povo era não sei o quê. Gente, a gente pode viver as mesmas coisas. A gente só precisa se levantar do banco e começar a viver. Mas a gente vive o tempo todo naquela cadeira de balanço, para frente, para trás, reclamando uma coisa que a gente mesmo precisa fazer para voltar a viver. E Neemias, ele bateu o olho no problema e ele disse, eu sou o cara que vou conseguir resolver esse problema. Mas prestem atenção, Neemias, ele não tinha nenhum título, ele não tinha nenhum cargo elevado, ele não tem nenhuma posse, ele não era rico, ele era apenas copeiro do rei. Sabe o que é que ele era? Garçom. E eu não estou menosprezando os garçons, os irmãos garçons aqui, tá? Vocês são uma bênção. Mas eu estou querendo dizer, gente, que você não precisa de muita coisa para você assumir um papel e reformar alguma coisa para que Deus comece a agir na nossa vida, na nossa igreja, nos nossos dias. Você precisa simplesmente assumir uma responsabilidade que você tem fugido. Uma responsabilidade que você tem passado para qualquer outra pessoa e que você não tem assumido, sabe? Sabe o que eu tenho percebido muito nos últimos dias, nessa geração? É que as pessoas estão mais procurando honra do que trabalho. As pessoas estão procurando mais títulos do que trabalho. Isso eu estou falando dentro da igreja. Não é porque eu mereço honra pelo que eu já fiz, pelo tempo que eu já sou da igreja, eu já deveria ter sido eleito alguma coisa. Pelo que eu dou para a igreja, eu já deveria ter algum cargo na igreja. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não entendeu ainda, você já é honrado desde o dia que Jesus morreu pela tua vida. Pelo fato de Jesus ter morrido pela sua vida, você já tem a honra máxima que você poderia ter. Porque tanto eu como você éramos pecadores, miseráveis, mas um Deus puro, santo e maravilhoso morreu por mim e por você. Quer honra maior do que isso? Você ainda quer honra maior do que isso? Honra de homens é passageiro. Honra de homens vai passar, porque tudo passa, nada fica, o único que permanece para sempre é o nosso Deus. E aí você fica se prendendo, se magoando, se entristecendo, inflamando os outros porque você quer honra de homens. A sua honra é os frutos do seu trabalho. Você é honrado quando você vê uma pessoa que você cuidou, você vê uma pessoa que você discipulou, uma pessoa que você evangelizou se converter. Isso é uma honra. Isso é uma alegria tão grande no coração que você não tem como imaginar. Eu me lembro que quando eu tinha 14 anos de idade, eu comecei a ajudar numa das nossas congregações. Na época a igreja tinha muita congregação. E eu comecei a trabalhar com crianças nessa congregação. E nem todo dia iam abrir a congregação para que eu ministrasse para as crianças.
as pessoas esqueciam de abrir, os adultos. E muitas vezes eu ministrei para aquele grupo de crianças, 20, 30 crianças no meio da rua. Eu sentava eles na calçada e eu ministrava para eles. E quando foi um dia, me deu uma tristeza tão grande no coração. Eu disse, homem, sabe de uma coisa? Eu vou deixar de vir para cá, porque ninguém vê que eu estou vindo para cá. Eu vou a pé no sol, ia preparava a minha aula, ia. E ninguém vê, ninguém me honra, ninguém olha que eu estou sofrendo. E aí, quando eu estava já decidida que aquele dia, esse é o último dia, chegou uma mãe de uma daquelas crianças. E uma mãe suada, sabe, cansada. E ela disse, você que é Raquel? Eu disse, eu mesma. E ela disse, minha filha, eu vim lá do outro lado do rio. Tinha um rio que cortava o bairro. E ela tinha que atravessar, eles moravam do outro lado do rio. Mas eu tive que vir aqui hoje lhe conhecer, porque eu queria saber quem é que está mudando a vida do meu filho. Meu filho, ele atravessa a pé o rio. Ele chega, ele bota uma roupinha na sacola e ele atravessa o rio a pé. Porque quando chega do outro lado, ele troca de roupa para poder ele vir para cá. Mas ele não perde um sábado de estar aqui. Gente, quer honra maior do que essa? Quer honra maior do que essa? Você saber que você mudou a vida de uma criança. E que essa criança hoje pode ser um servo de Deus. Eu não sei onde ele está. Mas eu sei que isso foi honra para mim. E desse dia em diante eu não esperei mais honra de ninguém. Porque eu sabia que a honra era a minha dedicação pelo meu trabalho. Era aquilo que eu precisava fazer. Então honra, queridos, a maior honra é o fruto do nosso trabalho. Colossenses 3:23 diz, tudo o que fizerdes, façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. E a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Qual é a sua motivação como cristão? Qual tem sido a sua motivação para fazer o que você faz aqui na igreja? Ah, pastor, eu não faço nada. Piorou. Porque aí você não está tendo motivação para fazer nada. Mas qual é a sua motivação para fazer alguma coisa na igreja? É receber título? É ser visto? É ser honrado? É ser elogiado? É ser famoso? O que é que você quer? O que é que você quer quando você decide fazer alguma coisa aqui para a igreja? Não, pastor, a minha motivação é ganhar vidas. É fazer o reino de Deus crescer. Então, se a sua motivação é isso, pare de ficar reclamando de falta de honra. Se a sua motivação é fazer o reino crescer, pare de ficar reclamando. Você não precisa de um púlpito, você não precisa de um microfone e você não precisa de um título para fazer o reino de Deus crescer. Você precisa apenas da motivação certa. Você precisa apenas olhar para as vidas que estão perecendo e ir em busca delas e trazê-las para receber Jesus como Salvador. É disso que você precisa. E a primeira coisa, a primeira característica de um reformador, qual é? A motivar. Como vocês não estão aprendendo, eu vou pedir para vocês repetirem. Diga para quem está do seu lado, a primeira característica de um reformador é a motivação. A segunda característica de um reformador é a convicção. Você pode repetir? É convicção. A segunda característica de um reformador é a convicção de que está no projeto certo. De que está fazendo o que é certo, guiado pelo arquiteto certo. Eu me lembro que assim que eu casei, há quase 20 anos atrás, eu me lembro da primeira casa que eu fui morar, depois de casada, e eu decidi reformar essa casa. E essa casa era uma casa bem grande, era uma casa de herdeiros, uma casa bem antiga e grande. E eu não tinha convicção do que eu queria. Eu não sabia o que eu queria, na verdade, com aquela casa. Eu não sabia o que é que eu queria reformar nela. Eu sabia que eu queria reformar muita coisa, mas na verdade eu não sabia o que é que eu queria. E por não ter convicção do que eu queria, eu comecei a escutar todo mundo. Todo mundo que ia me visitar me dava uma opinião de uma coisa. E eu comecei a escutar. E um chegava e dizia, não, faz assim que vai ficar mais bonito. Aí o outro fazia, não, faz assim que vai ficar mais barato. E outro chegava e, não, pinta dessa cor. Gente, eu escutei tanta gente, no final, eu terminei saindo dessa casa anos depois e eu nunca consegui terminar essa reforma. Por quê? Porque eu escutei muita gente. Hoje, quase 20 anos depois, eu estou na mesma situação. Eu estou em uma outra casa agora, e agora eu também estou nesse processo, vivendo o mesmo processo novamente de reforma, mas agora eu tenho convicções. Agora eu sei o que eu quero.
Agora eu sei que eu não posso escutar qualquer pessoa, porque se eu escutar qualquer pessoa, eu não vou conseguir terminar a minha reforma. Então a primeira coisa que eu fiz foi entender e decidir quem era a pessoa que eu ia escutar. E eu decidi contratar uma pessoa que iria me ajudar nessa questão da reforma. E toda vez que eu estou batendo aquela incerteza, aquela dúvida, eu ligo para essa pessoa e ela sempre me orienta. E Neemias, ele mostra isso para nós, essa convicção, e onde ele buscava essa convicção, porque toda vez que ele estava para tomar uma decisão, toda vez que ele queria decidir ou que ele queria partir para um próximo passo, ele fazia o quê? Orava. Ele consultava o arquiteto dele. Ele consultava o arquiteto desse projeto. Neemias, ele nos ensina isso nessa história. Ele foi um homem de oração. Nós encontramos Neemias orando em várias situações, em várias ocasiões, no processo da reconstrução. Lá no capítulo 1, quando recebeu a notícia sobre a situação de Jerusalém, ele foi orar e jejuar. Lá no capítulo 2, antes de pedir ao rei autorização para viajar, ele foi jejuar e orar. Lá no capítulo 4, quando os inimigos começaram a zombar dele, lá estava Neemias jejuando e orando de novo. E lá no capítulo 6, de novo, durante uma grande tentativa de intimidação daquela obra, lá estava Neemias. E por várias vezes na história de Neemias, você consegue ver Neemias orando. E eu quero agora fazer um teste com vocês. Quero que você olhe para quem está do seu lado e você comece a conversar qualquer coisa. Pode falar de mim. Pode olhar para ele e dizer, para a pessoa que está do seu lado, falar qualquer coisa ruim de mim, diga que eu estou feia, que eu estou horrível, que eu não sei falar. Vai, aproveita, gente. Aproveita agora e fala bem muito mal de mim, que você não gosta de mim, você não vai com a minha cara. Vai, fala, pode falar. Deus é bom. Tava todo mundo conversando, não tava? E por que vocês ouviram a minha voz? Por que vocês pararam de falar, de conversar e talvez estavam até falando de mim mesmo, né? Aproveitando, né? Mas não é pecado não, porque eu liberei. Mas aí talvez, por quê que vocês pararam? Alguns até completaram a frase que eu falei. Porque sempre vai existir uma voz mais alta que vai estar falando a verdade para você. Sempre vai existir uma voz mais alta que vai estar coordenando você. Essa voz, ela vai trazer convicção ao seu coração. Essa voz, ela vai trazer certeza ao seu coração. Talvez o que você ouviu aí do seu lado, talvez nem tenha sido verdade. Talvez você nem tenha concordado com o que você estava falando. Talvez você tenha dito, que conversa, nem é assim. Talvez foi tanta gente falando que você não estava nem entendendo o que a pessoa do lado estava falando, porque era tanta gente falando ao mesmo tempo. Mas quando passamos por uma obra, por um processo na nossa vida, nós vamos perceber que vamos estar assim, ó, muita gente falando ao mesmo tempo. Muita gente querendo contar muita coisa, muita gente querendo dar muita opinião, muitas vozes vão ser ouvidas. Mas o segredo para você ter convicção é você ouvir apenas a voz certa. É você ouvir apenas a voz certa. E deixa eu te dizer, existem vários tipos de vozes que você pode até achar certa. Existe a voz humana, às vezes é a voz de um amigo, às vezes é a voz de um pai, de um marido, de um filho. Mas, sabe, as vozes humanas, elas podem até parecer bonitas, elas podem até parecer boas, mas não significa que elas sempre vão falar a verdade ou que é sempre a vontade de Deus. Às vezes vai ter pessoas do seu lado lhe dizendo alguma coisa e muitas vezes falando, dizendo que é Deus que está falando, mas não é. São pessoas, são vozes humanas que manifestam o desejo do coração humano, que vai ser bem diferente do desejo do coração de Deus, que vai contrário às convicções que Deus tem para a tua vida. Então preste atenção se você está ouvindo a voz certa. Mas também pode ser que você esteja ouvindo a voz do próprio diabo, porque a voz do diabo às vezes é mansa. A voz do diabo, ela nem sempre é agressiva. A voz do diabo às vezes ela vem bem doce, que é para você acreditar que ela é boa, mas ela vem para te destruir. Ela vem para acabar com a sua vida e você precisa ter cuidado com essa voz. Mas também você pode estar ouvindo a sua própria voz.
a voz do seu ego, a voz do seu coração, aquela voz que leva você a fazer as suas vontades e não a vontade de Deus. E essa voz também não é para ser ouvida, porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. E essa voz você não deve ouvir. Muitas vezes nós paramos no meio do caminho porque não conseguimos ouvir a voz certa. Mas deixa eu te dizer, a voz certa você vai logo descobrir qual é. Porque a Bíblia diz que ela ecoa como um trovão. Você logo escuta quando é a voz certa, porque ela ecoa como um trovão. Mas mesmo ela ecoando como um trovão, você precisa estar quieto. Você precisa estar calmo. Você precisa ter disposição para ouvir essa voz. Sabe por que você precisa ter disposição? Porque essa voz nem sempre vai dizer o que você está querendo ouvir. Nem sempre essa voz vai dizer o que você está querendo ouvir, mas ela vai dizer o que você precisa ouvir. Nem sempre essa voz vai ser uma voz que vai lhe dar um comando fácil. E se você estiver pretendendo entrar numa obra, fazer alguma reforma na sua vida, você precisa ouvir apenas a voz desse arquiteto. E deixa eu dizer, esse arquiteto ele tem projetos bem ousados. Apesar dele ter muita experiência, porque ele foi o primeiro arquiteto a existir no mundo, mas ele é super renovado. Os projetos dele são ousados, ele é muito renovado, ele tem projetos modernos, mas para colocar em prática, você precisa estar atento ao que ele quer. Eu amo trabalhar com esse arquiteto porque ele é renovador. Ele não gosta de nada antigo, tudo se renova na vida dele. E ele quer que todas as pessoas que trabalhem com ele tenham esse mesmo entendimento. Mas tem uma coisa, o preço que esse arquiteto cobra é bem caro. Ele precisa que você tenha para ele obediência ao projeto e dedicação ao trabalho. Se você não cumprir o projeto do jeito que ele quer, ele não aceita trabalhar com você. Se você não for dedicado ao projeto, ele também não aceita trabalhar com você. Mas quem tem convicção está disposto a pagar o preço desse arquiteto, porque ele é o melhor arquiteto. O bom é que, apesar dele ter uma agenda muito cheia de compromissos, mas ele está disponível para você a qualquer hora. Qualquer hora que você decidir ou quiser consultá-lo, ele vai estar à sua disposição. E essa voz, esse arquiteto é Jesus. Quando você deixa ele conduzir a sua vida, os seus projetos, nem sempre vai ser fácil, gente. Não é fácil seguir os projetos de Deus, não é fácil. Sempre vai ser muito difícil, mas você vai ver que no final vai valer a pena. No final vai valer a pena. Quando você se deixar ser guiado por Ele, você vai sentir paz. Você vai entender que você tem convicção, porque você vai estar no projeto certo, fazendo o que é certo. Amém? Então a primeira característica de um reformador é ter a motivação. Gente, a primeira característica de um motivador de um reformador é ter a motivação. A segunda característica de um reformador é ter convicção. E a terceira característica de um reformador é seguir um plano. Nós já vimos que nós temos um arquiteto, que ele nos dá um plano, ele nos dá um projeto. E Neemias, ele prova que ele tinha um plano. Lá no capítulo 2, ele pede ao rei para ser liberado. Ele disse para o rei o tempo que ele precisava para realizar o seu projeto. E também o material que ele precisava, a estratégia que ele ia usar. Lá no capítulo 2, ele narra tudo para o rei. E pede tudo, as cartas que ele vai usar para facilitar o caminho. Mas sabe o que é que ele fez? Dentro desse projeto, dentro desse plano que Neemias tinha, ele fez uma coisa. Sabe o que foi? Ele não compartilhou isso com ninguém. Ele apenas compartilhou com o rei, porque ele precisava da autorização do rei. Ele não saiu revelando o seu plano, o plano que Deus tinha dado para ele a todo mundo, porque um reformador, ele sabe a hora certa de falar o que tem que falar, ele sabe a hora certa de revelar aquilo que Deus tem para a vida dele. Quem fala muito, faz pouco. Vocês já ouviram esse ditado?
Quem fala muito, quem sai falando aos 4 cantos do mundo o que está fazendo, é porque na verdade não está fazendo a metade do que está falando. Quem fala muito faz pouco. Neemias apenas, ele agrupa as pessoas. Você começando a ler a história de Neemias, você vai ver que ele começa a agrupar as pessoas. E ele foi conduzindo as pessoas, ele foi levando as pessoas. Ele foi convencendo as pessoas a irem todos para o local da reforma. E quando todos estavam lá em Jerusalém, foi que ele resolveu anunciar o projeto. Deixa eu contar um segredo para vocês. Posso contar? Agora tem que guardar segredo. Será que conseguem? A gente faz igual a criança, né? A gente pede a criança para guardar. Quando chega meu menino mesmo, quando o pai chegava, a primeira coisa que ele dizia. O pai uma vez comprou um presente para mim, aí colocou no porta-luva do carro. E aí disse a Eduardo, não é para dizer à mamãe que tem um presente para ela aqui. Aí quando eu entrei no carro, ele disse, mamãe, não abra aqui que tem um presente para a senhora. Ele não contou, bichinho, ele tinha uns 3 aninhos na época, mas ele guardou o segredo, ele não contou, né? Ele só pediu para eu não abrir o negócio. Gente, deixa eu revelar para vocês. Nós temos um projeto muito lindo sendo implantado aqui na nossa igreja. Sendo colocado em prática aqui na nossa igreja. E muita gente já está fazendo parte desse projeto, mesmo sem saber. Quem aqui faz parte da Escola do Crescimento? Levanta a mão. Se você tem alguém que faz parte da Escola do Crescimento, diga parabéns para ele. Parabéns, você já está fazendo parte do projeto. Nós estamos com esse projeto Escola do Crescimento, mas me parece que tem pessoas, que tem gente bem agitado, porque esse projeto não foi revelado ainda na íntegra para toda a igreja. Nós estamos trabalhando nesse projeto, eu e o pastor Diógenes, há 5 anos. Há 5 anos que nós oramos, que nós estudamos, que nós buscamos conhecimento, que nós viajamos para entender como é que vai ser, entender o que é que Deus quer. E nós começamos a colocar em prática de forma bem pausadamente, porque foi assim a estratégia que Deus nos deu. E aí tem gente que está se agitando, tem gente que está se estressando, porque não está sabendo o final, o que está acontecendo. Olha de novo para quem está do seu lado e diga assim, tenha calma. Paciência, repita. É uma virtude. Não é? Eu ia dizer outros ditados populares, mas vou ficar só nesse mesmo. Paciência é uma virtude. Por que que não se ensina, gente? Por que que não se ensina fração ou raiz quadrada para uma criança que está sendo alfabetizada? Por quê? Porque ela não vai entender. Vai? Não. Vai atrapalhar o processo, ela vai ter medo, ela não vai querer mais estudar, ela não vai entender nada, ela vai se desmotivar. Enfim, vai acontecer várias coisas. O povo precisava, aqui em Neemias, o povo precisava estar em Jerusalém. Foi quando o povo chegou em Jerusalém que Neemias disse, estão vendo? Pronto, pois é isso que a gente vai fazer. Se enquanto ele estava no caminho para Jerusalém, ele fosse contando ao povo o trabalho em dobro que o povo ia ter, o povo ia? Não ia. Vamos ser bem sinceros. Então, gente, nós estamos passando por um processo. E sabe por que Neemias também não revelou o plano? Porque no momento em que o plano da reforma é anunciado, os caluniadores, os escarnecedores, aquelas pessoas que aparecem para difamar, para desorganizar, para tumultuar, se revelam nessa hora. Então, muitas vezes, nós não conseguimos revelar ou não podemos revelar planos que Deus dá. Isso é você, isso sou eu, isso é qualquer pessoa. Porque nós temos o tempo estratégico de Deus para que tudo aconteça. A Bíblia diz que há tempo determinado para todas as coisas. Não é assim? Então, nós precisamos ter tempo. E aí, o que aconteceu com Neemias? Ele levou o povo para o lugar. Quando o povo começou a entender o que estava acontecendo, aí ele disse, agora eu vou revelar o plano. Mas quando ele revela o plano, começa a aparecer os caluniadores. E lá em Neemias 2, 17 e 18 diz assim, então ele lhe disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos? Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém para que não fiquem mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei tinha me dito. E eles responderam, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram para esse bom projeto. Amém?
Sabe, tem momentos que os planos de Deus, que Deus nos dá, tem que ser bem protegidos e revelados no momento certo. Porque no nosso meio sempre vai existir um tipo de pessoa infiltrada com a motivação e a convicção diferente do nosso. No meio da igreja, sempre, não é nessa igreja, não é em qualquer outra igreja, sempre vai existir pessoas com a motivação errada e com a convicção bem diferente da nossa. E eu dou a essas pessoas o nome de observadores. Elas estão aqui no nosso meio e elas vivem no meio da igreja como simples espectadores. Eles até se envolvem em algumas coisas. Eles até trabalham, se for para aparecer em alguma coisa. Mas eles estão apenas observando o que vai acontecer. Eles estão apenas observando se vai dar certo ou se não vai. E na história da restauração dos muros de Jerusalém, nós encontramos um trio desse maravilhoso. Um trio de Torá, que era Sambalate, Tobias e Gesem. E sabe qual é a característica? Sabe o que é que caracteriza um observador dentro de uma igreja? Ele tem 3 características. A primeira, ele é crítico. Ele só sabe criticar. Ele encontra defeito em tudo, ele vê o que não existe, mas ele não procura as pessoas responsáveis. Sabe qual é a atitude dele? Ele começa a minar as pessoas que não têm condições de responder, que não têm condições de se defender. Essa é uma característica do observador. E eu não estou falando aqui para os observadores, não. Se tem algum no nosso meio, a carapuça não é para você. Eu estou falando para o povo de Deus que quer a partir de hoje ser reformador. Preste atenção nos observadores que estão do seu lado, porque eles sempre vão chegar perto de você para criticar e nunca para lhe motivar, porque a motivação dele nunca vai ser igual à de Deus, nunca vai ser igual a que Deus tem derramado sobre o lugar que você está. Amém? É duro, né, ouvir isso, mas nós precisamos nos proteger, porque senão nós não conseguimos terminar a obra que o Senhor tem nos dado. E ele é crítico, ele fica minando as pessoas que estão à sua volta, que não têm maturidade para falar sobre o assunto. E Sambalate, Tobias e Gesem, eles fizeram exatamente isso. Lá em Neemias 2:19, eles souberam e perguntaram: o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eles saíram dizendo que Neemias estava se rebelando contra o rei. Ah, coitado, nem sabia que o rei tinha liberado ele. Não sabe e fica falando besteira. É assim os observadores. Nem sabe de toda a verdade, aí fica falando a metade que não sabe de nada. Mas ele também, além de ser crítico, o observador, ele é uma pessoa ciumenta. E se a ideia não for dele, ou se ele não estiver à frente, ele cria tumulto. Ele critica. Ele acha defeito em tudo. Ele diz que não vai dar certo. Lá aparece de novo Sambalate e Tobias, muito irritados porque alguém estava interessado com o bem-estar de Israel. Então, porque não era eles estavam já tudo se tumultuando, tudo se estressando, se irritando. Depois Tobias aparece no capítulo 4 dizendo: pois que construam, basta que uma raposa suba para que esse muro de pedras desça. Com isso, quase a obra para. Já teve alguém do seu lado assim? Eu quero mesmo ver se esse negócio vai dar certo. Tu vai ver, viu? Tu entra e tu vai ver se vai dar certo. Já teve alguém assim do seu lado? Se prepare, porque vai acontecer. Se você encontrar alguém assim no seu caminho de reconstrução, se você encontrar alguém desse jeito perto de você, olha o que Jesus diz para você fazer. Não faça o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e os colocam sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Eles só estão para tumultuar, mas na verdade eles não querem fazer nada e querem desmotivar você a continuar cumprindo o chamado de Deus. Mas o caba bom era Neemias, viu? Pensa no caba arretado, era Neemias. Se tivermos pelo menos 10 Neemias aqui, pastor, pode dobrar o projeto, porque a gente chega mais rápido, não é? Que a gente vai terminar, a gente vai com 1 ou com 2. Mas se tiver 10 pelo menos, a gente chega mais rápido e a gente vai muito mais longe. Neemias, ele tinha tanta convicção de estar seguindo o plano de Deus, que sabe qual foi a resposta que ele deu a esses observadores que estavam lá criticando, reclamando, murmurando, tumultuando?
Olha lá em Neemias 2:20, se você está com a Bíblia aberta, senão eu vou ler. Olha o que ele disse. Ele respondeu assim: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstruir. Mas no que lhe diz respeito, você não tem parte nem direito legal sobre Jerusalém e nem sua história. Não há nada de memorável que favoreça vocês. Ei, em outra palavra, se você arregaçar as mangas e você entrar no projeto, você tanto tem direito ao projeto, como você vai ter direito às bênçãos do projeto, como você vai ter direito a ser reconhecido por esse projeto. Mas se você ficar só como observador, reclamando, murmurando, minando as pessoas, você não tem vez, você não tem direito e você não vai ser reconhecido por Deus como parte desse projeto. Aí a escolha é sua, se você quer entrar como reformador ou se você vai ficar sendo simplesmente um observador. E eu não estou falando com indiretas, como eu já disse. Sabe, eu não queria pregar essa mensagem. Meu marido sabe o quanto eu sofri essa semana para eu não estar aqui. E eu não estou aqui pregando como carapuça para ninguém, eu não preciso disso. Eu estou pregando e Deus disse a mim: pregue para o meu povo que precisa ser protegido. O meu povo precisa proteger as suas emoções. O meu povo precisa proteger a sua fé. E eles precisam saber que existem pessoas no meio deles que vão destruir, que vão querer destruir a sua motivação e a sua convicção. Então é para você que tem isso que eu estou pregando hoje, que eu estou falando hoje. Mas uma coisa que eu tenho aprendido, queridos, nos meus processos de reconstrução, e eu agora estou falando de reconstrução de vida, é que Deus permitirá que a nossa fé seja testada através dessas pessoas. Essas pessoas serão como pedras no nosso caminho, que nós vamos ter que aprender a passar por elas no meio do caminho. É preciso ter muita intimidade com Deus, muita maturidade espiritual para saber lidar com elas. Porque quando pedras como essas acontecem na nossa vida, nós não podemos nos desesperar, nós não podemos nos entristecer, mas nós precisamos aproveitar o tempo para nos fortalecer. Nós precisamos fechar as brechas e ouvir qual será a próxima direção do nosso arquiteto. Amém? Em tudo isso, o que Deus deseja ver é a nossa atitude de disposição para continuar crendo, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à difamação, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às calúnias. Deus quer provar é a sua fé e a certeza de que você está ouvindo a voz certa. A primeira característica de um reformador é você ter a motivação. A segunda característica é você ter convicção. A terceira característica é você ter um plano. E com relação à nossa igreja, nós temos um plano que você vai saber na hora certa que Deus determinar para você. Amém? A quarta característica de um reformador, ele tem um objetivo final. Um reformador, ele sabe o que vai acontecer no final de tudo. Um reformador sabe qual o objetivo final daquela obra. Talvez ninguém consiga entender, talvez ninguém consiga visualizar, talvez ninguém consiga compreender onde vai dar aquilo, mas o reformador, com a motivação alinhada ao céu, com a convicção certa, ouvindo a voz certa, com um projeto, ele não sai do foco até ele chegar ao destino final. A poeira da reforma não vai tirar a sua visão do objetivo final. O tumulto das pessoas falando, se mexendo, dando opinião contrária, não vai fazer você perder o foco. As críticas não abalará a sua estratégia, não abalará o seu projeto, porque ele sabe o que vai acontecer no final. O trabalho em dobro da reforma não cansa um reformador, porque ele sabe o que é o objetivo final. Ao longo da reforma, o que ele perde, porque a gente sabe que a gente perde muita coisa com reforma. A gente perde muitas situações e muitas áreas da nossa vida com reforma. Mas o que ele perde não o entristece, porque ele sabe que maior é a recompensa quando ele chegar no objetivo final. E qual é o seu objetivo final como cristão? Neemias, ele tinha um objetivo. Neemias, ele tinha como objetivo reconstruir aquele muro. Ele tinha como objetivo restabelecer uma nação. E qual o seu objetivo como cristão? Por que você está aqui?
Por que você saiu de casa domingo? Você podia estar em casa descansando para começar uma semana amanhã. Por que você está aqui? Qual é o seu objetivo? O meu objetivo final, queridos, é povoar o céu. O nosso objetivo como igreja é fazer o reino de Deus crescer aqui nessa terra. Nós precisamos alargar as nossas tendas, nós precisamos encher esse lugar, nós precisamos povoar esse lugar com pessoas salvas, com pessoas sedentas de Cristo. Esse é o nosso objetivo como igreja. E qual é o seu objetivo? Sabe, se em 52 dias foi o tempo que Neemias precisou para restabelecer todo o muro, se em 52 dias um homem conseguiu reformar um muro e restabelecer naturalmente e espiritualmente uma nação, o que é que nós vamos conseguir como igreja quando nós unirmos forças? Quando nós dermos a mão e todo mundo entender o mesmo projeto, quando todo mundo quiser a mesma coisa, quando nós estivermos colocando em prática a estratégia que Deus tem dado para nós. Se você nunca leu a história de Neemias, eu vou contar para você o que é que acontece. No final da história, a vida de Neemias não foi mais a mesma. Neemias, por ter a motivação alinhada com o céu, por ter a convicção em Deus, por ter um plano bem definido e por saber qual era o seu objetivo final e por não desistir do trabalho em dobro, por não se deixar levar pelos observadores, depois dessa reconstrução, ele deixou de ser simplesmente o copeiro do rei e ele foi eleito por aquele povo governador de Jerusalém. A vida de Neemias não foi a mesma, a linhagem de Jeremias, a genealogia de Jeremias foi mudada porque ele decidiu entrar na obra. Ele decidiu viver uma obra. Mas a cidade de Jerusalém também não foi mais a mesma. Depois da reforma dos muros, começou um dos maiores avivamentos descrito no Antigo Testamento. O povo chorava só em ouvir a Bíblia sendo lida. O povo se quebrantava só em ler a palavra de Deus. Quer maior avivamento do que esse? Anos depois, Salomão levanta o templo. E na inauguração do templo, a glória de Deus era tão grande naquele lugar, o avivamento era tão grande naquele lugar, que caiu uma nuvem de glória sobre aquele lugar, e os sacerdotes não conseguem ficar de pé, todo mundo cai no chão, e eles começaram a ver a glória de Deus, porque um avivamento sempre vai vir depois de uma reforma. Um avivamento sempre vai vir depois que as coisas estiverem restabelecidas. Enquanto a terra era sem forma, lá em Gênesis, Deus não havia colocado vida nela. A vida só existiu quando Deus colocou a terra em ordem. Quando Ele ordenou as coisas. Primeiro Ele deu forma à terra, depois Ele colocou vida. E nós estamos sendo preparados por Deus para uma grande reforma. Desde os alunos que estão aprendendo princípios poderosos, princípios básicos da fé cristã, lá na escola do crescimento. Até você que não fez parte ainda dessa escola, mas você também está sendo preparado por Deus. Deus está de olho em você. Deus está contando com você. As mensagens ministradas nos cultos aqui, desde janeiro, têm sido mensagens direcionadas por Deus para preparar essa geração para uma grande reforma. Se você vem acompanhando as mensagens que nós estamos ministrando desde janeiro, você vai ver que uma reforma de mentalidade Deus está querendo implantar nas nossas vidas. Não é mexer nas estruturas físicas, ainda não. Nós vamos mexer nas estruturas físicas dessa igreja, mas Deus está querendo primeiro mexer na estrutura do pensamento, na forma como você pensa, na sua mentalidade. Em janeiro, Deus ministrou fortemente aos nossos corações sobre os nossos sentimentos. Que nós precisávamos ter sentimentos excelentes para frutificarmos. Quem lembra dessas mensagens de janeiro? Pouca gente, né? Se você está chegando para o culto e saindo sem nem lembrar da mensagem, você não está sendo preparado. Você não está tendo foco, você não está tendo objetivo. Mas em janeiro Deus começou a nos preparar sobre os sentimentos. E Ele começou a moldar os nossos sentimentos. Em fevereiro Deus ministrou aos nossos corações como é que nós devemos amar. Por que que nós devemos amar. O que é o amor. O amor será a base de tudo que Ele tem para essa igreja. E Ele começou a trabalhar o amor nos nossos corações, sim ou não? Sim.
E se você ainda não entendeu, nós já estamos em obras. Nós já estamos em uma reforma de Deus na nossa vida. Olhe para quem está do seu lado e diga: você já está em obra. Porque a obra está começando de dentro para fora. Primeiro você está sendo reformado por Deus, para depois você começar a reformar vidas. Amém? Romanos 12 já nos deixou avisado sobre isso. Romanos 12 diz que nós vamos ter que reformar, que renovar, que refazer a forma como pensamos, porque para isso é dessa forma que nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Nós vamos começar como igreja, queridos, depois dessa reforma, a entender como Deus entende. Nós vamos começar a pensar como Deus pensa. Nós vamos começar a estar tão conectados, o nosso coração vai estar tão conectado com o que é eterno, que tudo que nós vamos fazer vai renovar as pessoas. Quem crê nisso diz amém. Mas para isso vai dar muito trabalho. Porque reforma dá muito trabalho. Mas os que abraçarem essa obra serão como Neemias. Serão um reformador que vai preparar, que vai organizar, que vai restabelecer a vida de muita gente. E se você parar para prestar atenção, nós somos muito privilegiados. Nós somos extremamente privilegiados por fazer parte dessa nova história, por fazer desse momento, por fazer parte de um dos melhores momentos da nossa história, onde nós vamos andar ainda com mais fé, nós vamos andar ainda com mais amor, nós vamos andar ainda com mais unidade, nós vamos ver essa igreja crescer de forma extraordinária. Mas só os reformadores vão ter parte com isso. Nós vamos ver barreiras que existem cair ao chão e brechas sendo fechadas, porque Deus é Deus. É Ele quem está reformando as nossas vidas. E nós fomos escolhidos por Deus e nós vamos reformar essa geração, nós vamos reformar esse lugar, porque o avivamento de Deus está para chegar. Quem acredita que o avivamento de Deus está para chegar, dá um glória a Deus. Quem deseja esse avivamento, dá um glória a Deus. Então eu quero que você fique de pé neste momento. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para terminar. Ele não para no meio do caminho. Ele não desiste no meio do caminho. E eu quero que neste momento você feche os seus olhos. E você deixe Jesus ser entronizado na sua vida. Você deixe Jesus entrar na sua vida e diga: Jesus, seja entronizado na minha vida. Tu és o meu rei. Tu és o que eu preciso. Nós te louvamos. Vem, Jesus, toma o teu lugar, Senhor. Toma o teu lugar nesta casa. Toma o teu lugar neste ministério, Senhor. Deus, nós precisamos que o teu Espírito entre fazendo morada aqui neste lugar. Nós precisamos que o teu Espírito Santo ministre aos corações. Porque nós não somos nada, nós não somos ninguém. Nós não temos nenhuma capacidade de estarmos aqui, Senhor. Nós estamos aqui porque nós confiamos que o Teu Espírito Santo está do nosso lado. Nós confiamos e temos convicção que é o Senhor que tem nos dado. Ó Deus, e o Senhor não vai deixar cair por terra aquilo que é Teu. Deus, em nome de Jesus, acende a chama nos corações nesta noite. Deus, se existe em algum lugar desta igreja observadores, que nesta noite eles sejam transformados, que eles sejam mudados, que eles sejam, Senhor, impactados pelo poder do Teu Espírito, que eles sejam constrangidos. Pai, nós queremos profetizar na autoridade do nome que é sobre todo nome, que cada jovem, que cada homem, que cada mulher que está neste lugar sejam reformadores, sejam estrategistas e mudem, Senhor, mudem a mentalidade de uma geração. Nós declaramos na autoridade do Teu nome, no nome de Jesus, que tudo que está fora de ordem, volte a ter ordem, para que Deus possa começar a restabelecer vida sobre este lugar. Deus, que vida venham encontrar vida neste lugar. Mas para isso Tu tem autoridade sobre o nosso meio. Tu tem
autoridade sobre este lugar para restabelecer o que está errado. Deus, para mexer com as estruturas espirituais deste lugar, para sacudir o nosso coração, para sacudir a nossa fé. Espírito Santo de Deus, vem sobre este lugar. Nós profetizamos que muitos receberão vida pela palavra que vão sair da boca dos que estão aqui. Muitos receberão vida pela imposição de mãos dos que estão aqui. Muitos receberão vida pela palavra profética que será declarada por vocês. Nós abençoamos e profetizamos que uma geração de reformadores, de avivalistas está sendo gerada esta noite neste lugar. Uma geração de reformadores e avivalistas está sendo gerada esta noite neste lugar. Que esse lugar será reconhecido como um lugar onde a vida é gerada, onde o amor é vivido, onde o Espírito Santo é honrado. E nós te convidamos, Senhor, nós te convidamos a te levantar neste lugar e tirar tudo aquilo que não te agrada, tirar todo o espírito que não vem de ti, e que este lugar possa ser renovado, possa ser restabelecido, possa ser restaurado pelo poder do teu Santo Espírito, em nome de Jesus.